Bom, há algumas questões mais gerais que eu não sei se respondo ou não respondo. Ia pedir ali aos meus colegas para darem algumas respostas a algumas outras questões. Muito obrigado, Dr. Matuto. Gostaria de passar algumas mensagens. Antes de mais, congratular-me com alguns produtores que estão presentes nesta sala, porque, de facto, Moçambique, há uns tantos dias, teve uma cheia. A caixa de tomate estava a 480 no mercado de desemprego, fui testemunhar. E, felizmente, o bocado de tomate que é produzido na Manhissa, Tomate, Shopper, a caixa de desemprego agora está a 140. É o usufruto do trabalho. Eu estou a falar com propriedade. 10 anos de diretor provincial, 14 anos como extensionista, conheço metade de Moçambique. E não andei de avião, andei de carro. Macossa, tudo aquilo ali, muito poeira, andei de carro. Era só para dizer o seguinte, que, de facto, diretor Matuto, permita-me dizer que o equívoco que aqui deve existir pode ser ultrapassado. Temos que aferir as evidências. Temos que aferir os números. Nós falamos o diretor Matuto falou do número do zoneamento de 4,tal milhões de hectares. E, eventualmente, é passada a informação que o Dr. Calixto teria passado, a informação de 14 milhões. Mas eu tenho este documento que fala de 10 milhões. Portanto, para além dos dois indicadores que estamos a falar, aparece o terceiro, que é. Então, isto é uma questão de harmonização e aferição dos números. E para isso temos que sentar à mesma mesa. Todos nós, eu não estou a separar nem brasileiros, nem japoneses que estão aqui. Todos temos sangue vermelho e podemos pensar como moçambicanos e para Moçambique. Ponto final. E podemos fazer isto a breve trecho. Não conheço bem o Brasil, mas já estive no Paraná, no Bom Jesus, a ver ali 100 mil hectares de soja, mas também faz bom trabalho, não? Ele faz um trabalho para todos. Mas estive no Vale do Nilo, do senador Coelho, qualquer coisa, no São Francisco. E ver muito bom trabalho de reassentamento da população do Vale de São Francisco. Mas acho que poderíamos avançar nisto. Nos próximos 15 dias, nas próximas 3 semanas, aferir alguns números. Aquilo que dizia o diretor Matuto é verdade. Eu falo assim porque sou extensionista, sou mais próximo do camponês. Eu vou-vos contar uma história, por causa de tecnologias, que é a seguinte. Trabalhei numa ocasião em Assunge, na altura o ministro do Turismo era o Carvalho Moaia, que era o governador lá. E apanhei uma velha assim. Eu perguntei, mamãe, fica lá bem em pé. Ela disse, meu filho, já não consigo ficar em pé. Eu disse, por quê? Ela disse, isto aqui é o sofrimento da enxada. Ficou assim. Pergunta se os camponeses sabem. A enxada dói. Temos que mudar a tecnologia. Temos que puxar a tecnologia. Não estamos a dizer que vamos buscar os transgênicos, mas temos que dar um aditivo importante. É isto que o diretor estava a dizer, que temos que ir buscar a experiência. Como vamos buscar a experiência do Brasil? Estamos a ir buscar, por exemplo, a experiência da cultura que seguimos na Índia. É isto que nós queremos. Eu acho que aqui faltou um dissipamento de uma conversa mais de irmanidade, como dizia o ministro, etc. E realmente a velha já não consegue ficar. 67 anos, passou a vida a fazer arroz, etc. Na Zambésia não há tradição de fazer tração animal e tudo mais. Eu não estou a pensar. Só para fazer compreender aqui os irmãos produtores. Será que este senhor que vem do Brasil e alguns colegas que vêm do Brasil, se tivessem utilizado a tecnologia de vir de bicicleta, teriam chegado a Moçambique? Nada, nunca, é mentira. Tinham que utilizar avião. É a tecnologia. Mas temos que ser racionais a utilizar a tecnologia. Isto é que é importante. Mas não vou falar muito um dia aí de Iralinato. Conheço o meu mais novo aqui no Cabelo para ir dar uma pequena palestra daquilo que eu sei da agricultura. Eu já não leio livros há 10 anos da agricultura. Tomate no choco, aquele híbrido, fui eu que introduzi. Na Zambésia eu revitalizei o chá.
Em Milagre eu revitalizei o milho, conheço o mulumbo, conheço o tabaco, conheço o gergelim, conheço o coco. Falo com propriedade porque eu tenho. O único meu pecado é que eu não escrevi. Não escrevo isto, mas quando ficar velho vou escrever, não esqueça. O meu nome chama-se Momento Vala. Mas não quero alongar, é só para corroborar o que dizia o colega, mais uma vez. Esta questão, se forem observar com alguma atenção qual é a missão da agricultura, é levar pequenos produtores para produzir para a subsistência e começar a orientar eles para o mercado. Depende da interpretação que fizermos, se é agronegócio, se não é, mas os produtores têm que começar a ganhar dinheiro. Porque não vivem só com uma couve, etc., não punga nada, não vivem com arroz. Também tem preciso ter dinheiro para comprar capulanas, ficar bonitas como estão. Tem que ter dinheiro, é ou não é? Eu não estou aqui, mas muito obrigado. Era só para dizer que, de facto, a receita não está feita, que é o plano diretor, mas já fica pronto. Depois nós vamos utilizar esta receita ou cardápio, como quisermos utilizar. Mas o mais importante é, enquanto isto aparece, vamos nos alinhar e vamos falar a mesma linguagem, porque afinal de contas os objetivos são comuns. É tirarmos da pobreza, tirar grande parte dos moçambicanos da pobreza. Ressalvar bastante o que dizia o diretor Matula, todas as experiências que estamos a buscar é para cada vez gerarmos melhor tecnologia e difundirmos cada vez melhor tecnologia. Penso que a breve trecho seriam estes aspectos que eu tenho a priori. Há muitos investimentos a serem feitos em Moçambique. Pode ser que uma e outra palavra foi mal utilizada, é óbvio no processo de falagem, mas nós temos hoje um projeto para o IRE. O ProIR vai trabalhar com 16 mil pequenos produtores em Sofala, Zambésia. Há um projeto do Banco Africano de Desenvolvimento aqui no Baixo Nibu, 40 milhões de dólares, para reabilitar 2.000 hectares. É para a segurança alimentar. Portanto, todo este movimento, este regime creditício de Moçambique, perante as organizações, perante credores como o Banco Mundial, o Banco Africano, o Banco Islâmico, agora este convênio, que eu penso que o mais importante é ir buscar a inspiração que nós temos tripartido. Temos que trocar e ir buscar o que é que de nós poderá ser melhor para elevar estes produtores. Eu acredito que não há equívocos. O mais importante é que temos que sentar à mesma mesa e tocar como se estivéssemos a jogar cartas. Muito obrigado. Desculpa se feri alguma suscetibilidade, mas não era a minha intenção. Absolutamente. Obrigado. Não há equívocos, mas começou a dizer que há equívocos. Então, são essas coisas, há ou não há. Então, queremos saber estas questões. Se me permite, eu sei que o companheiro Sérgio está para falar, mas muitas questões iam para a agricultura, mas talvez na segunda ronda poderíamos passar a palavra. Porque uma das questões que não foi respondida, tanto pela dissertação do Dr. Valá, assim como a nível do Dr. Raimundo, é a questão do que aconteceu com o ProAgri, o que aconteceu com o PAP, o que aconteceu com a Constituição Verde. São questões que apareceram aqui na sala e não foram tocadas. Talvez era bom que pudéssemos tocar essas questões na segunda volta, porque de facto, de tal maneira que essa Revolução Verde, esse Papa não fez com que as velhas deixadas de estar inclinadas pudessem levantar, provavelmente eles poderão fazer. Então é essa questão que existe. Se o Mano levantou com o Papa, com a Revolução Verde, será que vai levantar com o Proçalano? Então é essa questão. Mas se me permite, então, poderíamos ir a Dona Rebeca Mabui. Esta é a segunda e última ronda. Boa tarde. Conforme a senhora da igreja, é a Rebeca Mabui, mas eu estou a pedir, porque português não consigo falar, mas algumas delas ou deles podem traduzir. Quero me expressar, na verdade, o meu sentimento. Mina minha misala,
Eu sou camponesa e sou dona da terra. E cuidará ele vando como um todo. Cuido da terra com amor e carinho. Mas, só se lá, a gente come caca. Então, Mas agora o que está a acontecer, por exemplo, a pressão do Dr. Balé em relação a... As pessoas que cuidam da terra, aqueles que cuidam da terra, com a informação de que a terra pertence ao Estado, mas a dada altura, quando este governo precisa daquela terra, já não tem em conta aqueles que cuidam daquela terra. Xanisaka mimoyeni ku kumeka ka vamavunwa lava sociedade civil porque a va na mali ni un'we wa sociedade civil a nga na mali majaguverna ani mali mavitiyeni. Este por savana que estamos a castigar as árvores envolve muitas pessoas da sociedade civil, muitos mentirosos. Por exemplo, essa sociedade civil não tem nenhum dinheiro, só o governo é que tem dinheiro. É nosso nome que nós é que cuidamos da terra para o governo. Nós estamos a dizer que nós não precisamos desse desenvolvimento que se refere. Nós queremos. Mas o quando é a boca da Mindau para ir lá em Rio, mas existem leis para serem cumpridas e nos beneficiar e nos dar alguma parte daquilo que está instituído. Mas é o que não acontece. Essa questão dos projetos, senhores diretores que aqui estão presentes, será que sabem que há camponesas que são torturadas por intervenção pela polícia de intervenção, que são chacoteados, são torturados pela polícia de intervenção rápida quando tentam defender os seus interesses em relação à terra? Mas a dada altura, quando nós devemos pedir esclarecimento, mesmo entre vocês mesmos, não nos dão o que é certo. E nós lá no mato, que somos capim, o que é que nós vamos fazer? Pedimos a verdade, não mais que isso. Tal como o Prosavana, queremos conhecer todos os detalhes do Prosavana, tal como o Dr. Raimundo tentou explicar. Nós queremos ficar claros, ter a certeza de onde é que nós nos beneficiamos, não de algo que depois nós não veremos os resultados lá na base onde nós estamos. Por isso a sociedade civil se conhece, está confuso. Quando nos juntamos com a sociedade civil, tentamos falar sobre as nossas preocupações. Muitas vezes podem dizer que as camponesas foram enganadas pela sociedade civil, foram ditas coisas que nós não referimos, mas sentamos-nos com estas pessoas para tentar nos esclarecer e para tentar refletir as nossas preocupações.
dessa função do doutor falar, que acho que não poderíamos também dar a palavra aos outros. Nesse caso, o doutor Mostra, professor Mostra. Boa tarde a todos, eu sou João Mosca. Praticamente tudo o que foi referido no apresentação, eu só te queria dizer duas ou três coisas. A primeira é que o discurso das pessoas da UNAC, das associações, da sociedade civil, e o discurso que o Governo vai fazer aqui, mesmo em termos de exposição do que é que pensa o Governo, são coisas completamente diferentes. Uns preocupam-se no presente, dos problemas, com a fila da acha colocada, com a terra a ser expropriada, a ser retirada, e o Governo a dizer que a terra é do Estado. Mas a terra é do Estado, mas é o próprio Estado que corrompe a própria terra e entrega a outras pessoas e comanda a filho, porque são bloqueados. Mas a terra é do Estado. E esquece de dizer que antes da terra ser do Estado, a terra é dos seus donos, que são os camponeses. E isso não é respeitado. E esse é que é o problema fundamental, é quem é o dono da terra, não é quem é o proprietário da terra. E isso o Governo não fala dessas coisas. Quando se fala de negociação e de consulta, nós temos que saber que as consultas, grande parte delas, são uma parte do Estado absoluto. E o Governo sabe disso. Tanto mais que os camponeses não têm nem informação, nem conhecimento, nem estão organizados o suficiente ainda para ter capacidade negocial, quer com o Governo, quer com as multinacionais. Há concessões de terras de mais de 300 mil hectares neste país. E aqueles camponeses todos que estão nos 300 mil hectares vão fazer o quê? Isso é que é preciso discutir. Portanto, eu estou quase a acreditar que o Governo e a sociedade civil e os camponeses, o diálogo vai ser muito difícil ou quase impossível, porque cada um fala o seu discurso independentemente do outro. Depois, quando se diz que o Governo ainda não tem posição, mas aqui vai-se apresentar a posição do Governo, mas afinal ainda não está aprovado do Governo. Não foi aprovado pelo Governo. Então, há uma série de coisas que é preciso falar dos casos. Eu acho que o Governo seria bom, embora tenha sido convidado para vir expor as suas opiniões, aquilo que pensa neste momento, talvez ainda não seja o definitivo. Viesse dialogar com as pessoas que vivem dia a dia os problemas que têm coisas para transmitir ao Governo, para o Governo ter seriamente em consideração todos esses aspectos. Mas esse encontro de ideias, encontro de preocupações, eu não encontrei aqui hoje. Eu conheço o Dr. Maturo, por quem tenho muito consideração. Mas lamento também dizer que quando o Dr. Maturo me diz que nós vamos produzir para o mercado interno, então não vai haver investimento, porque os japoneses, os brasileiros não querem nada saber do mercado interno, eles não querem nada saber da pobreza do camponês, não querem saber nada da fome do camponês. Essa é a lógica deles. A lógica deles é investir para exportar entre as cadeias de valor a nível internacional. Estes 4 milhões de hectares não é para produzir 4 milhões de hectares, é para fazer uma reserva de terra a muito longo prazo, porque no mundo vai escassear terra para a produção alimentar a longo prazo. Isso é que a gente tem que falar disso. E o Governo sabe disso. Se não sabe, mas tem que saber. Mas o Governo está lá, muita gente que não sabe muita coisa, mas quer bem que elas pessoas sabem bastante. Também temos que saber que o projeto da VAL não está destinado para o Savana. Façam as ligações. Porque é que a VAL vai produzir? Porque é que a ProSavana vai consumir? E veja se não há ligações. E veja se não há ligações entre a VAL e a ProSavana e a fábrica de agroviários da cidade aqui em Maputo. Tudo isto está um conluio completo internacional em que o governo sabe disso. Exceto alguns que não sabem, coitados, andam para lá sem saber muito bem o que vão fazer, mas sabem disso. Tem feito conhecimento disso. E grande parte deles tem benefício dessas coisas, porque a empresa com os pobres. Isso é que tem que falar de forma justa. Desculpa lá estar a falar com você para si, falo só para si, porque tenho amizade para consigo e, portanto, permita-me falar dessas coisas. Porque nós temos que ter amizade com você. Quando o doutor que fala à frente e falar de Cabo Curto, mas esse Cabo Curto existe há centenas de anos. Quando falamos do combate à pobreza e da fome, vamos acabar com a fome. Desde 1975,
não ouço falar que o pertencemos desde 1976. Vamos acabar com a fome em 3 anos. É mentira. Não vamos nada acabar com a fome hoje. Hoje a pobreza, Moçambique hoje tem 4 milhões mais de pobres do que tinha em 2002. Não estamos nada a dizer a pobreza está a aumentar em Moçambique. Por aí, muda tudo. Sejamos sérios para as coisas. Eu, em resumo, queria só dizer que procuremos encontrar o diálogo, encontramos pontos de discussão para podermos conversar. Para não parar de sentidos diferentes, não é verdade. Até está a ver o embaixador do Brasil, o embaixador do Japão, cada um dizer a sua coisa, completamente desligado do que foi dito aqui, vão-se embora, passou, não passa nada. Muito obrigado. Yuri Caetano. Boa tarde. Depois do professor Monte ter falado, quase que me tirou as palavras. O que eu percebi das várias intervenções dos membros do governo é que nós aqui vivemos 2 realidades. Uma da ilusão do governo de que tudo está bom, tudo está a correr bem, e outra realidade da desilusão, do sofrimento e da falta de confiança por parte dos camponeses. Porque, na verdade, o que nós percebemos, a preocupação dos camponeses é que vamos perder a terra. E eu não tenho outras palavras senão dizer que para o Savana não serve. Ou o governo está a mentir ou já está a recuar quando diz que o ProSavana não é inspirado do ProDC. Depois da intervenção do companheiro Jeremias, nós vimos claramente que um dos responsáveis do ProSavana disse. Então, quem está a falar a verdade? São os companheiros do governo que estão aqui ou é o responsável do ProSavana? Eu considero isto uma vergonha nacional, um crime hediondo. Mentir. Ao povo não se pode mentir. A um povo não se pode mentir. Nós estamos aqui, somos a simples lógica do povo e sentimos na carne as mentiras que estão aqui a nos transmitir. Mais uma vez, não a ProSavana. Senhora da sessão. Muito obrigada. Muito já foi dito. Eu queria dizer poucas coisas, mas extremamente importantes. Primeiro, não posso deixar de reagir à fala que me pareceu populista do Dr. Valaco. Eu não falaria de uma senhora de Muxumbo, eu falaria da minha tia Nora, que já passou deste mundo há 2 anos, que eu fui visitá-la há 2 anos em Morumbé Copé, que é a minha terra natal, e ela de fato estava do jeito que eu a deixei há 5 anos atrás, que eu não ia visitá-la. Estava inclinada ainda, porque ela já estava assim há muito tempo e mais do que isso, estava cega e fazia a sua vida assim, a sua machamba assim. Mas ainda assim ela era uma mulher feliz, sabe por quê? Porque ela tinha a terra dela, tinha a criação dela e tinha a autonomia dela. Que é o que eu temo, que muitas camponesas do nosso país vão poder continuar a manter daqui a
que vestiram capular assim, mas foi colhendo o pouco que elas cultivavam com a enxada de cabo curto, apanhando as castanhas das suas machambas, os cocos dos seus pomares, iam entregar na loja e em troca tinham capular. A primeira roupa que eu vesti foi a partir disto. Colher castanha no tempo de férias para ir entregar na loja e poder ter roupa para vestir. Não estou contra o desenvolvimento, não estou contra o progresso que a gente tem, que a gente vê, mas estou contra todas as formas que vão se atirar a autonomia das pessoas e o poder delas poderem ter controle sobre as suas vidas. E a experiência que nos mostra, eu não gostava de ver só as coisas bonitas do Brasil, gostava que trouxéssemos as imagens dos sem terra, dos favelados sem alternativas nenhumas, de tantas pessoas com quem eu já convivi naquele país que não sabem como ter esperança para os seus filhos, para as suas filhas, pela condição de vida que vivem. Então, não vamos só olhar para o lado bonito que esses países nos mostram, mas para o lado pobre e da pobreza extrema. E nós colocamos essas questões ao presidente Lula aqui, quando ele veio com o aval do Rio Doce. Nós temos o presidente Lula, você foi modelo. Eu fiz campanha para o presidente Lula porque eu estudava no Brasil na altura que ele era candidato. E hoje eu tenho vergonha por ver que ele está de mãos dadas contra todos esses males que nos abominam, contra todos esses males que nos criam toda a falta de esperança e de segurança no nosso país, a Vale do Rio Doce contra essas multinacionais. Então a nossa pressão é, nós já construímos, senhor diretor nacional, nós já construímos processos participativos aqui no país. O PAIPA 1 foi uma catástrofe KTP, só copia e cola, como está a acontecer com a ideia de ProSavana. E nós, sociedade civil, nos mobilizamos, e os doadores também pressionaram o governo, é preciso processos de diálogo. E construímos o PAIPA 2 a partir do processo de sentarmos juntos para construir. Não estamos a dizer que o PAIPA 2 era a solução, mas construir espaços e mecanismos de participação cidadã, onde todos nós aprendemos e podemos construir ideias e alternativas de como é que podíamos fazer as políticas de desenvolvimento aqui neste país. O que me preocupa é a questão de dizer que ainda está-se a trabalhar o draft depois já de vir. Entretanto, quando abrimos os jornais, estamos sempre a ver anúncios de contratação, não sei de quê, de empregada, não sei de quantos, do ProSavana. Então, quando é que há de vir o documento que nós vamos sentar e discutir? Porque as coisas estão a andar. Quando vamos às províncias, este é o gabinete, não sei o quê, do ProSavana. Mas nós ainda temos que esperar até que chegue o momento de consulta. Quando é que é esse momento? Quando? É isso que nós queremos saber, quando realmente nós somos cidadãos que elegemos e o governo é governo porque nós votamos nele para que nos governe, mas é preciso que se respeite o cidadão e o direito à informação. Quando nós queremos a lei do direito à informação, é realmente para nos dar legitimidade de questionar no momento certo sobre a informação que achamos que é de um direito constitucional. Não queria roubar o tempo dos outros. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu queria fazer referência à intervenção do Dr. Matudo, quando dizia que tem casos desse tipo de fomento de culturas tradicionais. Deu o exemplo do algodão, cana-de-açúcar, e este modelo é que se pretende continuar. A primeira questão é a seguinte: até hoje, desde 1975, Moçambique, qual é o modelo de fomento ou de programa de governo que já tivemos sucesso em termos de produção agrícola que beneficiou a agricultura familiar? Em segundo, queria fazer menção também, dar um exemplo já que o engenheiro doutor vai falar, deu exemplos concretos, campo onde ele esteve. Há modelos, por exemplo, a intervenção disse que, primeiro, a prioridade seria os camponeses, isto é, porque isso seria produzido, a cultura de qualidade seria para os camponeses. O resto é que seria para a exportação a nível regional, etc. Entretanto, temos casos, por exemplo, só para dar um exemplo concreto também, na província de Manica, distrito de Sussundenga, posto administrativo de Rotanga, opera lá a empresa
A empresa, porque Companhia de Vanduce, exatamente, Companhia de Vanduce, que fomentava a produção de feijão verde, cujo feijão verde exportavam para a África do Sul. Entretanto, eles fomentavam o feijão, davam os insumos aos camponeses, os camponeses produziam feijão, eles chegavam, escolhiam o melhor feijão, levavam, diziam, isto não vamos pagar porque não tem qualidade. Quer dizer, o que não tem qualidade ficou para os camponeses, o que tem qualidade foi para a África do Sul. Então, esse é um exemplo concreto também de experiência própria, que já tive, já que está a dar experiência própria, é só mais uma evidência que está a acontecer isso aqui no nosso país. Obrigado. Marlene, é a pergunta. Muito boa tarde. Grande parte das questões que tinha por levantar já foram abordadas, mas vou ter que fazer menção de dois aspectos. Primeiro é esta discórdia que existe entre a fala do ministro e a fala do diretor nacional. Pude perceber na intervenção do período da manhã, dizia-se que o ProSavana já tem alguns indícios da sua implementação. Mas esta tarde perceber que não existem indícios de implementação, apenas estão na fase de concepção. Este discurso controverso nesta sala, para não dizer ontem, amanhã, depois da manhã, hoje, nesta sala, duas intervenções de nível alto do governo a se contradizer. Então, essa falta de informação, se calhar, resulta mesmo das fragilidades que o nosso governo tem em transmitir a informação real, correta, para o povo moçambicano. Ainda neste ponto, consta-me que nós temos fases para o ProSavana. Aquilo que foi a apresentação. A primeira é a extensão, a segunda é a pesquisa, depois vem o plano diretor, entre outras, entre outros. Quando dizem que não existe nenhum momento o ProSavana está sendo implementado, suscita uma dúvida. Quando se criam campos de ensaio em Nampula, centros de ensaios em Niassa, estamos em que fase? Estamos ainda na construção ou estamos mesmo na implementação? Tal como dizia, nós temos em Nampula uma direção provincial da agricultura onde está sediado o gabinete do ProSavana. Tem lá já uma estrutura montada, entre outros e entre outros. No entanto, o questionamento mantém. Em que fase está o ProSavana de Moçambique? Está no desenho? Ou está na concepção ainda? E mesmo nesta série de pensamento, falou a intervenção do diretor nacional, referiu ao fator que não se tinha previsto ou não se tem previsto até o momento nenhum espaço de diálogo, tanto com a comunidade, tanto com a sociedade civil. Se fala-se de políticas que vão mudar o futuro de uma geração, é necessário uma consulta comunitária. Mas nós, os cidadãos, nós, a sociedade civil, estamos preocupados com esta situação. E fomos à busca de informação que agora estão a determinar como se fossem informações piratas, né? Temos informações piratas. Mas estamos preocupados com a situação que o nosso governo nos coloca, sem informação, sem comunicação. Ora e ora vemos panfletos a ser lançados sobre o ProSavana, provenientes do governo, provenientes das direções provinciais ao nível das províncias, com o logotipo ali ProSavana. E não há nenhuma estratégia de comunicação prevista ao nível do ProSavana. Queremos implementar o programa ao nível do governo ou ao nível das comunidades. E estas comunidades, será que não têm direito à palavra? Sentimos que esta falta de comunicação, esta falta de informação nos conduziu até esta sala. Acima de tudo, os camponeses, os produtores, a população e as comunidades locais têm o direito de dizer não a tudo aquilo que eles acham que vai contra o seu benefício. Esta foi a minha intervenção. A última inscrição que tenho é da companheira Anabela Lemos. Obrigada. Acho que já todos os meus colegas disseram propriamente o que eu queria dizer, era o problema seu. Mas gostaria só de dizer, pirata não pirata toda a informação que nós temos. E aquilo que a Marlene disse, nós viemos aqui para clarificação e saímos aqui mais confusos.
saímos que este plano ou este documento pirata não vale nada, que o Pro-Savana vai ser para os camponeses. Esperamos que sim, e se é para os camponeses, acho que tem que envolver os camponeses no plano diretor do Pro-Savana, porque senão não faz sentido nenhum. Outra coisa que eu queria dizer é que o plano estratégico do governo é para a agricultura. E se estamos a falar em agricultura, acho que temos camponeses suficientes no país para alimentar o povo moçambicano todos. Não temos estas infraestruturas e apoio a eles. E vamos importar projetos falhados da agrobusiness, e quem não quiser, não compreender o que é agronegócios, ir ao dicionário, falhas e que não vão fazer nenhum bem ao país, como acontece com a Val e com todos esses investimentos que estamos a ter. Ainda há 2 semanas a já foi aqui a Gaza, qualquer pessoa pode ir, é perto, e os chineses tinham posto cartapila e arrebentado com as machambas todas dos camponeses. Uma senhora idosa, ao ver aquilo, caiu morta com ataque de coração. Não é mentira, é o que está a acontecer. E o artigo vai sair no nosso jornal, que está atrasado por causa das reuniões que temos de estar. Por isso, eu acho que temos de clarificar realmente o que é o Pro-Savana, mas seja o que for, eu sou contra o Pro-Savana. Obrigada. Porque não tenho voto da arma, não tenho recurso, a não ser o tempo. No entanto, já é uma pressão muito forte. Se for a ver o programa e o tempo que nos encontramos agora, já violamos mais do que o normal. Se me permite, eu iria devolver a palavra aos panelistas e, sobretudo, para o Raimundo, e talvez em 5 minutos ou 7 no máximo, pudesse juntar ou cruzar algumas respostas, não no sentido de dizer, acho que a explanação já começou mais subida e ir um pouco direto às questões de facto foram levantadas. É que ainda estaremos juntos fora, ainda podemos ir aprofundar. As questões de fundo foram levantadas. Bom, acho que vou começar uma vez com a questão do diálogo. E devo dizer mais uma vez, estamos plenamente de acordo e um dos problemas do Pro-Savana foi exatamente a falta deste diálogo. Estamos plenamente de acordo. Eu dizia que a crítica é que nós próprios do governo fazemos a equipa do Pro-Savana. O Pro-Savana tem uma equipa de direção. E é preciso recuperar rapidamente esse tempo perdido. É preciso estruturar a estratégia de comunicação interna. Estamos plenamente de acordo. Se o Pro-Savana está em implementação, se não está, olha, por favor, o senhor que está a apresentar a imagem, pode apresentar aí o slide 16. O slide 16 diz assim: resultados esperados no ano do progresso hoje. Fortalecida a capacidade dos centros zonais do Instituto de Investigação. Qual é o progresso? Está-se na fase da construção do laboratório. A avaliação de recursos naturais e condições socioeconómicas no corredor da Taca. Qual é o progresso neste momento? Coletadas e analisadas amostras de solos. Instalados 7 postos agrometeorológicos. E por aí fora já está a ideia daquilo que neste momento já aconteceu. Mas o Pro-Savana são 3 componentes. Isto é componente de investigação. E já estão a acontecer tudo. Tem mais 2 componentes, que é o plano diretor. É pena mais uma vez não haver aí capacidade de projeção. No slide 15, estão apresentadas as 3 componentes. Há uma investigação que já está a começar, que está a funcionar. Existe, há coisas que estão a fazer. É por isso que instalou-se um escritório depois. É por isso que está-se na fase, inclusive, de contratação das pessoas. A componente de investigação já começa a apresentar alguns resultados. Mas há 2 componentes que estão em formulação.
O plano diretor procurador está em formulação. A parte da extensão, não é? Que vai permitir que esses resultados da investigação sejam transferidos para os produtores, está em formulação. Então, não tem dificuldades em perceber como é que pode haver manipulação se o ProSavana está a funcionar ou não. Há uma primeira componente do ProSavana que já começou. Mas as componentes que para nós são das mais importantes, nomeadamente do plano diretor e da extensão, para lá das questões de financiamento e por aí fora, estão em formulação. Tão simples como isto. No slide que me foi fornecido pela equipa que está a trabalhar, o plano diretor deve estar pronto por volta de outubro, por aí. E, por favor, essa apresentação está aí disponível para quem quiser. Está ali, espero que os colegas da UNAC, da organização, distribuam aos presentes. Penso que é outubro, mais ou menos, que eles vão apresentar o plano diretor. E quando apresentar o plano diretor, vamos trazer aqui, vamos trazer numa reunião técnica e vamos discutir. Este aqui é o ponto, este aqui é a parte principal deste debate de hoje. Há questões muito mais gerais que são levantadas. A questão de terra. A questão de terra. Claramente, e tem que concordar com o doutor Moscadinho, claramente esta é uma matéria, é uma questão que nós temos que ser capazes de discutir com a sociedade de forma mais estruturada, mais coerente, mais estável. Mas que eu saiba, vocês participam nas reuniões de fórum de terra todos os anos. E o fórum mais adequado onde se discutem as questões de terra, o que é que está a funcionar, o que é que está a falhar, o que é que vai lá, o que é que não vai. O que é preciso alterar, o que é que não é preciso alterar. Penso que a última reunião do fórum de terra foi em maio deste ano. Imagino que há de haver outra, se eu recordo todos os anos, o governo do mundo se considerar para discutir questões sérias. Então, de facto, não viemos preparados para ver discutir questões de terra aqui, neste momento. Mas podemos nos organizar para discutir exatamente a questão de terra. Estamos com um discurso diferente, exatamente por isso. A nossa expectativa, quando nos convidar, venham-nos lá explicar qual é a posição do governo em relação ao processo. É isto que nós tentamos explicar aqui. Se não conseguimos explicar a posição do governo em relação ao ProSavana, então não realizamos o objetivo para o qual nos convidaram a reunir. Para nós, a disposição para continuarmos a dialogar com este segmento particular da sociedade está lá. Uma das oradoras falava da questão dos diversas formas de diálogo, inclusive do diálogo a nível do pacto. Mas nós julgamos que na estratégia de comunicação, de diálogo e comunicação tem que haver momentos. É imprescindível que haja esses momentos em que o ProSavana é discutido como o principal tema desse fórum. Penso que uma das primeiras coisas que vai ter que ser feita, oxalá que seja ainda este ano, como eu dizia, em princípio o plano diretor deve ser entregue por volta de outubro.
Oxalá que ainda este ano consigamos trazer o plano diretor do Bolsonaro para debate público. Mas, obviamente, que esse debate público não pode terminar aí. É por isso que é importante estruturar esse debate. Inclusive, na questão desse debate, desse diálogo, ser mais, como é que se diz, acontecer mais vezes, ser mais regular. Por essas iniciativas de desenvolvimento, é lógico que há questões que vão precisar de ser debatidas continuamente. Daí que é importante estruturar-se o diálogo com as diversas sensibilidades. E essa disponibilidade temos estado a retomá-la aqui desde que cá chegamos. A mamãe que falava dos resultados, nós também queremos sentir os resultados lá no terreno. A mamãe ainda não está a sentir os resultados do terreno porque ainda não chegamos à fase em que ela vai sentir os resultados do terreno. De facto, já está a acontecer apenas a nível da investigação. Esses resultados da investigação ainda não começaram a ser passados para os condutores. Neste momento não há como sentir os resultados desta iniciativa a nível da base. Parece que há duas realidades. Para o governo está tudo bem, para os camponeses está tudo mal na privatização. Bom, se em algum momento deixamos passar a ideia que tudo estava bem, desculpem, em nenhum momento quisemos passar essa ideia de está tudo bem. Temos plena consciência dos diversos problemas que temos. Inclusive, recordam-se de que eu falava da questão dos problemas que temos nas consultas comunitárias. Temos consciência dos muitos problemas que temos. Porque não há aqui qualquer tentativa de passar a imagem que está tudo bem. E, mais do que isso, há aqui uma predisposição de, inclusive, discutir aquilo que está bem e discutir, e mais profundamente ainda, aquilo que não está bem. Não há aqui qualquer tentativa de branqueamento da realidade. Mais uma vez, nós estávamos convencidos que o que nós devíamos fazer era apresentar a posição do governo em relação ao Bolsonaro. E essa consta dessa apresentação, mais uma vez, peço para que seja disponibilizado a todos os colegas. E essa, por favor, é a posição oficial. Isso é para fazer a ligação. O chefe do Bolsonaro até pode dizer uma coisa no sentido. Mas ele é chefe de um projeto. Ele não fala